E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos tratar deste assunto, né? Por que alguns entendem a palavra de Deus e outros não? Porque uns, né, compreendem as Sagradas Escrituras, entendem as Sagradas Escrituras e outros não. Então veja nesse vídeo para você ter essa resposta. O porquê disso, né? Porque algumas pessoas compreendem, né, as Sagradas Escrituras, compreendem, né, a palavra de Deus, e outros não. Por isso que a gente vê essa loucura aí nas redes sociais, né, esse modismo das pessoas quererem interpretar a Bíblia, né, querer falar das coisas de Deus sem compreensão. Não sei se você já viu por aí muitos vídeos de pessoas falando, né, das coisas de Deus sem entendimento, porque não entendem. Por que essas pessoas não entendem e outros entendem? Então veja esse vídeo até o final para você ter, né, essa resposta. Pega aí as suas Sagradas Escrituras em Mateus 13, Evangelho de Mateus, né, capítulo 13, a partir do versículo 10, vamos ler até o 16, para a gente compreender por que tem uns que entendem e outros que não entendem. Que mistério é esse, né? O que está por trás disso? Veja aí, vamos lá para a nossa leitura, né? Aqui diz assim, né, a partir do versículo 10 de Mateus 13. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que lhes fala em parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo, né, 11. Porque a vós, né, Jesus está dizendo aos discípulos, a vocês foi dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Então, meus irmãos, a gente vê aqui um mistério, né? Isso é um mistério para nós, né? Quer dizer que aos discípulos foi dado conhecer os mistérios dos céus. A igreja, né, foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não. Mas a eles não. Mas os de fora não. Mas aqueles que não é discípulo, aquele que não é igreja, não foi dado conhecer os mistérios do céu. Você vê por aí pessoas tentando, se esforçando, apelando, inventando, mentindo, fazendo todo esforço para explicar, né, para conhecer as coisas de Deus, as coisas da igreja, e não conhece, né? E não conhece. Por quê? A eles não foi dado, né, a conhecer, mas a vós foi dado, né, a conhecer os mistérios do reino de Deus. Veja aí, Mateus 13, capítulo 13, né, versículo 11. Que coisa impressionante é a Sagrada Escritura. Por isso que a gente vê tantas pessoas batendo a cabeça, né? Tentando explicar a igreja, tentando explicar as Sagradas Escrituras, sem se dar conta disso. Que a uns foi dado a compreender, a uns foi dado, né, a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a outros não. A outros não. Continuando, né? Pois a quem tem será dado ainda mais. A quem tem será dado ainda mais. Então, se os discípulos de Cristo estavam ali, já conhecendo, já tinham, será dado ainda mais. E terá em abundância. Mas aquele que não tem será tirado até o que tem. Aquele que não tem, né, essa capacidade de compreender, não foi lhe dada essa capacidade de compreender, ficará ainda pior. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escuteis
não entendem. Por mais que escuteis, não entendereis. Por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração, olha onde está aqui o mistério, né? Pois o coração desse povo endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Olha aí onde está o mistério. As pessoas que fazem isso, fazem de má vontade, né? Indisposto, não entendem com o coração. Então a gente vê pessoas desesperadas querendo falar das coisas de Deus, querendo explicar as coisas de Deus, as coisas da igreja, ou trabalhando contra a igreja, ou né, dando ensinamento sobre a Bíblia sem entender. Aí fica aquela conversa, não, a Bíblia é falsa, a Bíblia tem contradição, a Bíblia né, é uma farsa. Por quê? Porque eles leem, eles veem com os olhos, mas não enxergam, né? Eles escutam, mas não entendem. Então eles não entendem né, com o coração. Não entendem que é um livro religioso para ser lido na igreja, que o pessoal da igreja tem uma mensagem, extrai daquele livro, né, das Sagradas Escrituras, uma mensagem religiosa. Então o cidadão se dispõe a ensinar a Bíblia como o tal, né, se julga lá em cima, sem entender nada. E lhe será tirado, né, até esse pouco que ele tem, lhe será tirado. Por quê? Porque está fazendo sem querer se converter. Tem pessoas ensinando a Bíblia sem querer se converter, sem querer compromisso com a palavra de Deus, né? Então, eles não entendem com o coração, não se convertem para que eu pudesse curar. Versículo 16. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Aí ele, mais uma vez, né, elogia os discípulos. Feliz, né, vossos olhos, porque vocês veem, e vossos ouvidos, porque vocês ouvem. Porque o discípulo de Cristo, ele quer ver, ele quer ouvir, ele quer entender com o coração. E assim a obra acontece. Então, a gente vê o esforço de um grupo de pessoas para interpretar as Sagradas Escrituras, para falar das coisas de Deus, sendo que não lhe foi dado, né, esse conhecimento. Aos discípulos, sim, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles não. Por quê? Porque eles estão indispostos para ouvir, para entender com o coração, né, para se converter. Então eles pegam a Bíblia e desvalorizam a Bíblia, né, ao seu modo. Ficam dizendo, olha, a Bíblia é uma farsa. Isso aqui está em contradição com aquilo. Isso aqui está errado. Isso aqui é uma invenção, né, dos homens. Por que eles fazem isso, meus irmãos? Porque a eles não foi dado entender. Então, meus irmãos, qual é o grupo que não entende as Sagradas Escrituras? Aqueles que não querem se converter, né? Então, esse grupo não entende as Sagradas Escrituras. Então, por quê? Porque eles fazem isso de modo indisposto. Eles fazem isso de modo sem entender com o coração. Ele quer levar dessa forma, né? Ele quer tirar um livro religioso, um livro da igreja, fora do contexto. Tirá-lo, né, dos discípulos. Aos discípulos, assim, foi dado, né, compreender, conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não. Entendeu, meus irmãos? Então, se você vem para a Bíblia
indisposto, sem querer se converter, sem querer ter compromisso com o Evangelho, você não vai compreender a palavra de Deus. Você está naquele grupo dos que não entendem. Mas se você lê as Sagradas Escrituras e se compromete com essa palavra de Deus, se você se compromete em ser discípulo de Cristo, você vai pertencer ao grupo dos que conhecem o mistério do reino dos céus, mas aos outros não. Esse é o mistério, porque uns entendem a palavra de Deus e outros não entendem. Os que entendem a palavra de Deus estão dispostos a ser discípulo. Os que não entendem estão lendo para contestar, para ganhar dinheiro, para enriquecer ilicitamente, para enganar as outras pessoas. Então essas pessoas não entendem o real motivo, né, das Sagradas Escrituras, a importância das Sagradas Escrituras. Então fica por aí, desvalorizando a Bíblia, desvalorizando a igreja e com isso desvalorizando, né, o próprio Cristo, porque não entendem. E aí, meu amigo, o resultado vai ser o julgamento, vai ser no julgamento final, né, vai ser pesado para essas pessoas que não querem compreender a palavra de Deus, porque não querem compromisso com a palavra de Deus. Então é isso aí que eu quis partilhar com você nesse vídeo, né? Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.